Eu, há muitos anos, sofro com o vestibular, a partir da experiência com os meus filhos, com a minha filha. Primeiro porque eu acho tudo inútil. Faz uns tempos que eu escrevi uma crônica, eu acho que saiu no Sinapse, dizendo o seguinte: se eu fosse fazer vestibular, eu não passaria. Os reitores das universidades não passariam. Os professores das universidades não passariam. Os professores dos cursinhos não passariam. O professor de português não ia conseguir resolver problema de química e de física, né? Aí eu perguntei, os que prepararam as questões não passariam. É interessante que quem prepara a questão não sabe que a grande questão do vestibular, para mim, não é questão de entrar na universidade, é o que ela faz com o que vem antes. Você veja, a grande questão é cai no vestibular ou não cai no vestibular. Poesia cai no vestibular, não cai no vestibular. Música cai no vestibular, não cai no vestibular. Então, isso tudo é abandonado, porque os que fazem as questões determinam realmente o rumo da educação que vem no primeiro, eu sou antiquado, no primeiro e segundo grau. Há muitos anos atrás, quando eu era professor da Unicamp, eu fui pró-reitor para assuntos de ensino e eu me dediquei a tentar modificar o vestibular da Unicamp. Reuni um grupo de amigos e trabalhamos muito nisso, e a coisa que nós queríamos naquela época era simplesmente criar um novo perfil de ideal de educação, porque o vestibular cria um ideal de saber. Então o que nós queríamos era o seguinte: alunos que fossem mais capazes de fazer perguntas do que dar respostas. Porque as respostas estão nos livros. Sim. A ciência é feita não com as respostas, ela é feita com as perguntas. E nós trabalhamos nesse sentido. Nós queríamos que queríamos testar a capacidade dos alunos de pensar. E naquela ocasião, a ideia que um colega apresentou, que nos pareceu a melhor, é que o vestibular devia ser baseado numa redação. Porque é vendo como os alunos escrevem que nós podemos saber como é que eles pensam. Então, naquele tempo, eu não sei como é que é agora, nós dávamos várias alternativas de redação, desde escrever uma carta para o presidente da República defendendo ou condenando o uso da energia nuclear, um ensaio biográfico, autobiográfico sobre por que você escolheu essa profissão, esse curso, um texto poético. Não havia resposta certa, nem estávamos lá para corrigir acentos. Não era isso. A gente queria saber a capacidade dos alunos de pensar. Isso, naquela ocasião, mudou o perfil dos alunos. Ou seja, a má educação é aquela que espera a resposta certa. Claro, quer dizer, os alunos se sentem intimidados, eles não podem errar. Uma amiga minha... Mas a Unicamp, o seu trabalho na Unicamp redundou num bom fruto. Foi. A Unicamp hoje tem 42% dos seus alunos aprovados no vestibular de escola pública. E ela, de fato, norteia Sim, senhor. um ensino da escola pública pelo interior de São Paulo. É verdade. Ela aproveita os bons alunos da boa escola pública do interior de São Paulo, que existe e que é melhor em muitas cidades do que a escola privada. Você está absolutamente certo. Eu acho que o resultado daquela comissão foi um resultado positivo, nós avançamos e nós saímos daquela bitola de respostas certas. Não era isso que nós queríamos. Aliás, eu era muito amigo de uma professora de neuroanatomia na Unicamp, Vilma Clóris de Carvalho. Hoje ela está aposentada, ela vive em Recife. Ela era uma educadora extraordinária. Aliás, interessante, só uma observação, entre parênteses, a avaliação dos professores atualmente, através dos relatórios da CAPES, não tem nada que se refira à docência. Todos os docentes deixaram de ser docentes e são pesquisadores e são avaliados pelos artigos eruditos publicados em revistas indexadas internacionais. Mas a Vilma era uma educadora. E ela me contou o seguinte, que os piores alunos que ela tinha eram aqueles que tinham tirado as melhores notas no vestibular antigo. Eu falei, mas por que, Vilma? Ela dizia, é o seguinte,
eu estou lá explicando para eles a complexidade do cérebro, da medula, dos nervos, as coisas todas complicadas e não sabemos direito como é que são as coisas. Sempre um desses alunos levanta a mão e pergunta, mas professora, qual é a resposta certa mesmo? Ou seja, o vestibular ensina subrepticiamente algo que é contrário ao pensamento, ou seja, que há respostas certas para todas as questões. E não há. Frequentemente na vida e na ciência, a gente está lidando com palpites. O maior filósofo da ciência do século passado, Karl Popper, dizia que nós não temos conhecimento naquele sentido grego de episteme, nós temos palpites, fazemos palpites e nunca sabemos direito o que é certo.